Fala galera do canal Som Automotivo BSB, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês aqui explicando como que você vai regular seu módulo amplificador, né? Como que você vai regular seu módulo amplificador. Às vezes você tem um sistema de som aí que ele não tem processador de áudio, é um sistema de som mais básico, né? Então eu vou explicar para vocês aqui como é que vocês vão estar fazendo a regulagem dos amplificadores do sistema de som de vocês e falando algumas coisas aí que mudam, né, de um amplificador para o outro. Então, bora lá. Esse aqui é o painel de módulo do meu som. Tem uma 1200 ali abaixo do processador, tem essa 3000 pro grave, tem essa 250 pro tweeter. Mas vamos lá. Vou tentar focar aqui na parte aqui de crossover do módulo, ó. Na parte aqui de crossover, ó, dá pra ver aqui, ó, que, ó, primeiro a gente tem ganho. O que é o ganho? Ganho é o leve, né, o volume do módulo. Se você vai aumentar ele ou vai abaixar, isso aqui vai servir para você fazer a sua estrutura de ganho. O segundo botão, HPF. HPF, todo para a esquerda você abre ele. Todo para a esquerda você abre ele. Porque meus módulos aqui tá ruim de mexer, galera. Tão ruim aqui de mexer. Para a esquerda você abre, para a direita você fecha. A próxima ali, LPF. Para a direita, para a esquerda você fecha ele. E para a esquerda você abre, para a direita você fecha. Bass Boost, a mesma coisa. Então vamos supor que esse som aqui não tivesse processador. O que eu ia fazer? Lembrando, eu não vou mexer porque o crossover do módulo aqui tá horrível de mexer. O crossover do módulo aqui tá horrível de mexer, mas bora lá. A primeira chave, que é o ganho, eu ia mexer nela depois. Eu ia mexer primeiro no HPF. Eu ia colocar ele mais ou menos aqui na metade, ó. Eu ia colocar ele mais ou menos na metade aqui. Eu coloquei ele mais ou menos na metade. Depois vou bater um WD aqui, galera. Essa chave tá tudo dura. Depois vou bater um lubrificante aqui. HPF, eu ia deixar ele na metade. Porque na metade aqui os números não são exatos, né? Ia ficar mais ou menos como se fossem 50 Hz. Lembrando que é os módulos Taramps, né? Ia ficar como se fosse mais ou menos uns 50 Hz aqui. Aí eu ia fazer isso. Eu ia deixar ele aqui como se fosse na metade aqui. A segunda aqui, que é o LPF. O LPF eu ia deixar ele na metade, com esse risquinho aqui pra cima. Ia deixar ele na metade. E o Bass Boost. O Bass Boost, dependendo se eu quisesse um gravezinho mais encorpado, eu colocaria ele aqui na metade, ó. Colocaria ele aqui na metade. Né? Nesse caso aqui eu vou deixar fechado. Eu colocaria ele aqui na metade. Beleza, que estava regulado para um grave, né? Regulado para o grave. No meu módulo da voz, como é que eu vou fazer? No módulo da voz, você vai colocar, dependendo aí, se você estiver usando uns alto-falantes aí 6x9, estiver usando médio, você vai colocar o HPF. Se for um Taramps desse aqui, você vai colocar no máximo. Agora, se for um STET, se for um banda, tem que ver aí até onde que o HPF do módulo vai, né? Para você colocar mais ou menos aí para... O que eu indico fazer, galera? Tentar tirar o máximo possível de grave dos alto-falantes de médio, para eles não tocar grave. Deixar o grave tocar só o grave e os médios tocar só as frequências médias, né? Deixar tocar só as frequências médias. Então, vamos lá. Aí eu faria isso. Eu cortaria o grave dos médios o máximo possível. O máximo possível aqui. Ia regulando aqui de ouvido mesmo, porque aqui, galera, não é preciso, né? Regulava de ouvido mesmo aqui o crossover do módulo. Beleza, regulava do grave, da voz. E para tweeter ou corneta ou TI, você vai usar um capacitor, né? Se você não tiver processador. Mas mesmo assim você regula. Tem como você colocar o ganho, igual nesse caso aqui desse módulo de tweeter aqui, ó.
ele também tem um crossover, como se fosse no módulo do grave ali, ó. Ele tem HPF, LPF, Bass Boost e ganho, né? No caso aqui, regularia só o ganho, deixaria em HPF a chavinha, por mais que não adianta, mas deixaria ele em HPF. E LPF deixaria todo aberto, Bass Boost no 0. No da voz aqui também é a mesma coisa. Vamos supor que essa 3000 fosse da voz aqui, né? Eu dei exemplo como é que faz do grave. Eu dou exemplo aqui. Mas vamos supor que essa 3000 aqui seja da voz. Aí você vai fazer a mesma coisa nela. Você vai fazer a mesma coisa. E assim, galera, é o jeito que você regula os amplificadores, né? Vocês vão ver lá, vai ter high pass, low pass. Aí o que acontece? High é HPF, né? High é o passa alta, low é a passa baixa, né? Low é a passa baixa e high é a passa alta. Aí vocês vão ver, né, que na voz vocês vão usar o HPF. Ah, mas se eu tiver uma 3000 dessa aqui para tocar um woofer, por exemplo, aí você vai colocar aqui em HPF, né, e vai tentar travar o alto-falante para ele não ficar batendo muito. Mas assim, não é travar demais também o alto-falante, não. Não é travar demais também o alto-falante não conseguir tocar, não. Vocês vão regular aí, colocar a chavetinha ali um pouco depois da metade, como se fosse mais ou menos em 60 que vai pegar, entendeu? É o que eu falo, os módulos eles não são tão precisos, mas dá para dar uma regulagem. E vai ter módulos, galera, que eles não vão ter o Bass Boost. Vocês podem perceber que no meu aqui, nos meus aqui eles têm, né? Todos aqui tem um Bass Boost, é porque não dá para mostrar aquele ali, mas também tem, ó. Aqui também tem. Ou seja, todos os módulos aqui, eles têm a opção Bass Boost. Vai ter módulos de linha mais antiga aí que ele não vai possuir o Bass Boost. Não vai possuir o Bass Boost. Aí você vai ter só a chave HPF, que vai ser High Pass Filter e Low Pass Filter. Vai ser passa alta e passa baixa. Aí você vai regular. Se você tiver um sub, você vai deixar ele em LPF. Se você tiver um woofer, você vai deixar o LPF aqui um pouco mais aberto, por exemplo. Você vai deixar ele um pouco mais aberto. Aí se você me pergunta: ah, mas eu tenho aqueles módulos que é só a chavetinha que você joga ela para cima e para baixo. E eu tenho um woofer. Você vai deixar aquela chavetinha no meio. Você vai deixar aquela chavetinha no meio ou vai deixar ela toda aberta. Ainda mais o pessoal de Minas que não usa médio, né? Vai entrar um pouco de voz no alto-falante ali, né? Pode deixar o LPF todo aberto. Então, galera, assim, tem que ver o que você está usando de som. Tem que ver os alto-falantes de vocês, que vocês estão usando, para poder fazer a regulagem do amplificador o mais correta possível. O mais correta possível para aquele tipo de sistema que vocês têm. Então, dei mais ou menos uma explicação aí, né? Vocês vão mexer no HPF, LPF, né? Que vai ser High Pass Filter, Low Pass Filter. E vai ter alguns que vai ter a chavinha flat, né? Você não vai deixar a chavinha flat, a não ser que você tenha processador. Se você tiver processador, você vai deixar ele naquela chavinha flat. Tem uns que tem como ligar, né? A opção da chavinha flat. E se não tiver, igual esses aqui não tem, aí como é que faz para deixar em flat? Eu sei que vão me perguntar. Tem vídeo aqui no canal, mas eu vou explicar. Do jeito que tá aqui, ó. Os meus mesmo tá em flat, ó. Ó, o ganho ali tá no máximo. HPF todo fechado, LPF todo aberto, Bass Boost no 0. Aqui, a mesma coisa. HPF todo fechado, LPF todo aberto, Bass Boost no 0, ganho no máximo. Aqui, na 1200, a mesma coisa. Que tá aqui atrás do processador. Ó, muita gente acha que... Pergunta aqui, cadê o módulo dos 69? Ó lá, só a pontinha dele lá. Então, ou seja, vocês vão regular dessa forma aí o de vocês. Espero que vocês tenham gostado e é nóis.